Então, aqui no Na Capital a gente toma café e aprende com gente bacana que vem para cá emprestar o conhecimento. Hoje a gente vai falar de segurança dos alimentos. Olha só, já pensou nisso? Segurança dos alimentos? Eu não. Vou aprender aqui com o professor Túlio e o Cauê representando o IPOG. Quer falar um pouco sobre o IPOG? E aí o professor Túlio já começa a responder minhas perguntas? Vamos lá. Como você mencionou, meu nome é Cauê, sou executivo de relacionamento do Instituto de Pós-Graduação, do IPOG, aqui da Unidade de Vitória. Hoje o IPOG ele tem mais de 100 mil alunos formados, especialistas, ao longo de mais de 20 anos do IPOG como o Brasil. Em Vitória são 10 anos de IPOG com 4 mil especialistas formados. Tá? Então a gente tem toda uma estrutura, todo um portfólio de cursos para poder apresentar e atender os desafios de todos vocês. Obrigado, Cauê. E temos também o professor Túlio, professor e consultor, né? Pois é. Eu sou um profissional da área de indústria, né? Meu core business é processos. Estou na indústria há um pouco mais de 25 anos, estou entregando aqui a idade. Eu tenho 6 livros publicados na área de qualidade e food safety. E ao longo desse caminho na indústria eu sempre tive com o pé dentro da universidade, né? Eu tive o prazer de conhecer o IPOG e lá eu coordeno 2 MBAs, o de gestão da qualidade e engenharia de produção e o de segurança dos alimentos, né? E também escrevo para um blog chamado Food Safety Brasil, que é justamente focado para a área que a gente vai falar aqui. Então esse é o meu universo, é trabalhar com processos dentro das indústrias. Final de semana é aula para o IPOG, durante a semana eu trabalho para a minha consultoria. Basicamente é isso. E aí, como é que eu falo? Vou cair nesse assunto já de vez, já estou uma pergunta muito difícil aqui. Professor Túlio, o que é isso? Segurança dos alimentos. O que é isso? Então, parece um assunto novo, né? Mas nada pode ser mais antigo do que segurança dos alimentos. Porque mesmo antes do homem produzir qualquer coisa, ele já comia. E ele tinha que comer alimentos seguros, portanto que não fizessem mal. Então, segurança dos alimentos se trata de produzir alimentos seguros para o consumidor, livres de contaminantes químicos, físicos ou biológicos, né? A gente levar um produto que chega à mesa do consumidor com a certeza de que ele é um alimento saudável, sadio e que não vai fazer mal para ninguém. Essa é o caminho da segurança dos alimentos, né? É isso que a gente busca. Bacana, o mercado é gigante, né? O mercado dos alimentos, né? Então a gente está falando, essa segurança ela se aplica mais na produção, no transporte, Estamos falando de toda a cadeia produtiva, desde o setor primário, da parte agrícola, até a distribuição e consumidor final, passando toda a linha produtiva, né? Então a gente se preocupa em todas as etapas da cadeia produtiva em como produzir alimentos seguros. Então eu estou preocupado desde lá da lavoura, na hora que vai aplicar um defensivo agrícola, de aplicar o defensivo correto, na dosagem correta, de respeitar o prazo de carência, de fazer a colheita, de colheita ser just in time, do produto chegar adequado dentro da indústria, ser processado com todos os cuidados de manipulação, envasados, empacotados e distribuídos e garantir que lá no final é um produto seguro. Então precisa cuidado em cada etapazinha dessa para garantir um alimento realmente saudável, né? É tema mais para as grandes empresas, né? Isso daí. Então, assim, as empresas devem ter departamentos de segurança de... Olha, uma Nestlé, por exemplo, ela tem uma... Como é que funciona isso dentro? Qualquer empresa de qualquer porte, ela vai se preocupar com alimentos seguros. Claro que uma grande player como é a Nestlé, né, que está no mercado há 150 anos, ela já tem uma história, uma preocupação com isso gigantesca, até porque tem imagem de marca, e prejudicar a imagem de marca de uma empresa desse porte, imagina, né, o valor agregado de produtos associados à imagem e a segurança dos alimentos, mas também as empresas pequenas. Então, pegando aqui, por exemplo, Espírito Santo, desde o setor de café, o setor de mamão, o setor de cacau, que é produção primária, estão preocupados em produzir alimentos saudáveis, né? Quando você vai para dentro das indústrias grandes, como é aqui a Garoto, que pertence à Nestlé, também vai estar preocupado. Mas quando você vai lá para a Serra, sobe lá para Santa Teresa, um pequeno produtor daquelas preciosidades, né, italianas que eles fazem lá, ele também precisa estar preocupado com segurança de alimentos, né? Quando você compra um salame italiano lá, você não quer só que seja gostoso, você quer também ter certeza que você vai comer em casa e não vai te fazer mal. Então, segurança de alimentos é para qualquer empresa associada à área de alimentos e de qualquer porte. E não só alimentos, bebidas, embalagens, todo mundo que está nessa cadeia produtiva. O risco de você fornecer um alimento e dar um problema em quem consome
É enorme, isso, né? A gente tem visto aí, de vez em quando, surgem fatos aí, né? Sim. Sem dúvida. Imagina, tem que se investir mesmo em segurança de alimentos, porque o risco de você quebrar até, não é? Ou estragar uma marca quando você fornece um alimento e dá problema e pessoas têm doença por causa disso, que acontece isso, né? Sem dúvida. Não, o caso clássico que todo mundo conta era uma grande rede de hambúrgueres chamada Jack in the Box, que tem uma contaminação com uma bactéria chamada Listeria e morrem pessoas. Então esse é um grande exemplo. Hoje você ouve falar em McDonald's, mas você não ouve falar tanto em Jack in the Box, né? E aí se espalha para uma série de produtos. Tem casos clásicos no Brasil, por exemplo. Cervejaria. Justamente dar É esse exemplo. recente, né, com o caso da cervejaria, caso de palmito com contaminação de Clostridium botulinum, né, que foi um problema que houve no Brasil uns anos atrás. E você vai olhando dentro dessa cadeia, eventualmente acontecem problemas desse tipo. Por isso a indústria tem que se preocupar tanto com isso, né? Porque a gente está falando de saúde das pessoas, né? Sim. Com certeza. Cauê, eu engrenei nas perguntas aqui, vou falando, você me interrompe aí. Claro, pode tocar. Quando tiver uma dúvida mais pontual, a gente complementa. Lembrei até de um caso famoso de muito tempo atrás, de uma sanduicheria aqui que deixou muito capixaba com dor de barriga durante o final de semana inteiro. Problema de segurança, se enquadra também nesse... Claro, olha, vai desde a lanchonete até a questão de economia e PIB de um país. Para pegar o exemplo do Brasil, a gente é um país que tem uma vocação agrícola natural, né? Então o agronegócio brasileiro ali é gigante. Então a gente está falando de produção de soja e milho que alimenta frango, suíno, que vai para os frigoríficos e que a gente exporta para tudo quanto é lugar. Para você ter uma ideia, quando a gente pensa em produção brasileira de transformação, segmento de alimentos é o que mais emprega e é o que mais movimenta dinheiro. Ele pesa 9,6% do PIB. Isso equivale a mais ou menos 640, 650 bilhões. É muita comida. É muita comida e é muito dinheiro. Se você tem uma falha grande de segurança dos alimentos, por exemplo, numa indústria frigorífica, e as exportações deixam de acontecer por causa disso, são milhões que não vão entrar no Brasil e é um monte de empregos que não são gerados. Então ele tem uma estratégia para o país em termos de negócios. Então desde a lanchonete do teu bairro até uma grande multinacional, né, cheia de unidades, ela tem que ter essa preocupação com segurança de alimentos, ou como a gente chama lá fora, com food safety, né? Então, imagina, vocês estão falando de segurança, devem ter certificações, né? Que tratam do... Algumas normativas, alguns processos, né? É até um ponto interessante você perguntar isso, porque realmente é um fator curioso. Existem algumas normativas que a gente não conhece, como a Food Safety, HACCP, né? HACCP. Conta um pouco pra gente. Pô, legal. Aliás, a história do HACCP é muito legal, cara, e é muito curiosa, né? Quando a NASA começou a mandar naves espaciais, né, foguetes para o espaço, ela usava uma ferramenta que se chama FIMEA para análise do modo e efeito das falhas. E aí analisava todas as peças do foguete, mandava para o espaço e diminuía a probabilidade de um foguete dar problema lá em cima. Afinal, se quebrar lá em cima não tem como trocar a peça. Voltar, né? Quando chegou a hora de mandar a gente para o espaço, os engenheiros da NASA falaram assim, tá, mas e se o sujeito dá uma falha? Por isso que astronauta faz um monte de exame, vê saúde mental, física, não sei o quê, bota o cara para rodar, durante muito ele vai tempo, passar mal. Inclusive, né? Só que ainda assim tem um problema, você pode ter uma saúde de aço, mas se lá no espaço você comer algo que faz mal, imagina, sem gravidade ainda por cima, né? Você pode gerar um grande problema. E a NASA falou, tá bom, vamos resolver isso. Ela contratou uma empresa de alimentos, que era a Pittsburgh, falou, você vai fazer alimento para gente seguro. E a Pittsburgh, baseada em estatística, em análise, falou assim, vou fazer dessa forma. E a NASA falou, não, isso aí não serve, porque análise é probabilidade, eu tenho que ter alimento 100% seguro. Mas essa é a metodologia que a indústria faz, a gente não sabe o que fazer. Aí sentou os engenheiros de alimentos dessa empresa, com os engenheiros da NASA, adaptaram o FIMEA para a indústria de alimentos e criaram o HACCP, né? Hazard Analysis and Critical Control Points. A gente chama no Brasil de análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, a metodologia que pega uma cadeia industrial, desde as matérias-primas até a distribuição, analisa em cada etapa do processo, onde um contaminante entra, onde ele pode ser eliminado, onde ele pode ser retido ou reduzido no nível aceitável, e nessas etapas constrói o que eles chamam de pontos críticos de controle. E com isso você garante o quê? Que matéria-prima entrando, processo de transformação, produto final é seguro.
Então isso aí é uma metodologia, não é uma certificação, né? O HACCP é uma metodologia, o HCP é uma metodologia. Só que ele é o coração de certificações. Certificações, tem várias. Então Tem tem várias várias. certificadoras. Existe as certificações mais comuns ou as mais aceitáveis hoje no mundo são 4, que é uma norma chamada FSC 22000, uma norma chamada BRC, a IFS e a SQF. E todas essas normas, elas são aceitas por um grupo chamado GFSI, Global Food Safety Initiative. E nesse grupo tá todos os grandes players de alimento que você possa imaginar. Nestlé, Unilever, grandes supermercadistas como Costco, todas essas grandes redes estão lá dentro. E eles dizem o seguinte: você cumprindo uma norma dessa, você é capaz de fazer alimento seguro. Só que ela vai além do HCP. O HCP está lá dentro, mas ele coloca outros elementos, como boas práticas de fabricação, elementos de gestão, controle de documento, calibração de instrumento, treinamento das equipes. Então ele tem uma série de elementos que juntos ajudam a sua empresa a ter uma estrutura para produção de alimento efetivamente seguro. É muito interessante. E essa é uma normativa, eu trago até um exemplo fora da parte de alimentos, como por exemplo da aviação. Qualquer coisa que aconteça, ele utiliza aquele evento, né, para trazer Sem um dúvida. benefício para um âmbito mundial. É o que acontece também nessa questão dos Quando alimentos? acontece um recall, um start de problema internacional, todo mundo se foca para lá para entender e dizer, peraí, vamos entender o que houve para evitar que aconteça em outras empresas. Né? Você me lembrou uma coisa. Sabe quem é a primeira empresa a obter essa certificação FSC 22000 no Brasil? Não faço ideia. A empresa capixaba, é a do coco. É mesmo? Foi há cerca de 10 anos atrás, foi a primeira empresa brasileira a obter essa certificação. Interessante. E a motivação para conseguir a certificação, ela é uma motivação assim, empresarial de mitigação de risco ou tem alguma regulamentação brasileira que força? Essa pergunta é ótima, tá? Tem um monte de leis brasileiras associadas via MAPA, né, Ministério da Agricultura, ou através da Anvisa. Mas a certificação numa norma dessa é um processo voluntário. E ela vai além da legislação, tá? Para você ter uma norma dessa, você tem que cumprir integralmente a legislação. Aliás, todo mundo tem que cumprir a legislação. Só que a norma ela vai além, porque ela tem um arcabouço por trás para fazer gestão. Então ela pega o famoso PDCA da gestão, né, planejar, fazer, verificar e tomar ação, e se apropria do PDCA para fazer gestão de alimentos seguros. Então ela engloba uma forma de gerenciar uma indústria de forma segura. Né? Bacana. E pensando aqui, quem compra essa consultoria geralmente é o médio grande, né? Tem como isso chegar mais para o pequeno produtor, para o pequeno empresário? Eu tenho visto o seguinte, principalmente em treinamentos e consultoria, a montagem de grupos que se estruturam juntos para poder contratar esse tipo de serviço, né? Se agrupam para... Isso. Porque agora com esse aumento vertiginoso das entregas, né? O cara monta uma cozinha que ninguém sabe onde é, bota lá uma marca e tem uma loja no iFood e a gente vai comprar dele. Exatamente. Se ele tem alguma certificação, não sei, se ele cumpre alguma norma, eu não sei nem se o iFood verifica isso para poder credenciar o cara, não sei como é que funciona. Eu acho que até é interessante mesmo. Qual o fator que motiva a empresa a buscar esse tipo de certificação? É uma coisa realmente voltada ao mercado, voltada ao valor do produto dele? Ele busca por qual motivo essa certificação? Se você tem... Tudo na vida, né, é custo-benefício, é business. Então, se eu sou uma pequena empresa numa lanchonete e tal, de repente não vale a pena para mim ter uma certificação FSC 22000, algo desse tipo. Ou todos os elementos que compõem uma norma dessa. O que é diferente de eu dizer assim, no mínimo você tem que cumprir algumas coisas que são importantes para a produção de alimento seguro, que é a questão de higiene pessoal, regras de boas práticas de fabricação, controle integrado de pragas para evitar roedores, baratas, etc. Que inclusive está no arcabouço legal, tá associado a procedimentos, POPs, etc. A própria Anvisa vai te dar esse arcabouço. Cumprir isso já te traz uma base para pequenos negócios. Agora, para grandes negócios, ou para negócios médios, que querem estar no mercado internacional. Cara, alguns mercados internacionais você vai ter uma dificuldade muito grande de entrar se você não tiver uma certificação dessa. Por exemplo, os grandes supermercadistas europeus, eles vão te exigir uma certificação na FSC 22000
ou na BRC, alguma norma dessa. Ah, vou vender para Nestlé, vou vender para Unilever, vou vender para Danone, vou vender para esses players. O mercado business to business é o que te faz a maior parte das exigências. Vai me exigir. Ou mesmo no mercado nacional. Eu sou um pequeno produtor, eu produzo coco ralado ou cacau e quero vender para Nestlé. Ela vai ter uma preferência pelos produtores que tenham um arcabouço de segurança dos alimentos. Entendi. Porque é a segurança da marca dela, né? Eu garanto a minha matéria-prima, portanto, estou ajudando a entrar matéria-prima segura para o meu processo também. Perfeito. Então, se eu vou dar um chutão aqui, hein? O maior comprador de certificação, né? O maior investidor nesses processos aí, então, são os exportadores. O mercado de exportação, para poder exportar, é quase que uma exigência. Mercado frigorífico, que é um mercado gigante. Para mim, colocar a minha carne lá fora, é interessante que eu tenha a segurança dos alimentos. Inclusive tem, tá? Não só com auditoria de certificação, como auditorias internacionais do próprio cliente, batendo lá na sua porta e ele mesmo fazendo a visita. E deixando de comprar quando alguns requisitos não são atendidos, né? Tem algum setor, alguma linha de bebidas ou alimentos aí que é mais difícil você fazer esse controle de... Toda linha tem suas particularidades, né? É difícil dizer o que é mais difícil ou não, né? Quando você vai para um segmento de laticínio, tem toda a sua particularidade. Quando você vai para o mercado in natura, nossa, tem todo um cuidado especial. Então, eu não diria que tem um setor mais difícil que o outro, né? Todos eles precisam ser muito bem trabalhados dentro dos seus riscos, das suas possibilidades e probabilidades, né? Bacana. Eu vejo que no mercado hoje, Marco, a gente tem uma grande demanda de produtos, tanto na parte da pecuária quanto na parte de grãos. É muito produto que é exportado. Muito. Então eu entendo que grande parte das empresas que tem esse cuidado, tem esse desejo de exportar, ela tem essa certificação. Ela busca operar e busca entender esse processo da melhor maneira possível, porque é um mercado que está aí. Claro. Que a gente realmente, para o pequeno produtor ou para o pequeno agricultor, esse mercado de exportar, ele faz uma diferença. Tanto que a gente às vezes tem até diferenças de valores aqui significativas do que está aqui para o que está lá fora. Então eu entendo que é importante pensar no business como pequeno produtor ou grande nessa certificação, porque é um mercado que a gente pode estar explorando também. Claro, sem dúvida nenhuma. Especialmente para um país como o nosso, que é um país que abastece o mundo em alimentos, sim. Né? A gente literalmente é um celeiro, né? Sim, sim. Aliás, mas isso é bom. Isso é bom pro povo, de modo geral. Cara, isso é bom para todo mundo, né? Você vê nesse período todo de pandemia, que muita gente retraiu. Você pode deixar de comprar um carro, ou adiar a compra de uma casa, ou não vou comprar uma calça jeans agora, vou comprar depois, ou um sapato. Cara, mas você não vai parar de comer. Então o mercado de alimentos, ele tem essa estabilidade. E mais, nesse momento todo, onde muita área retraiu, o mercado de alimentos e o agronegócio continua crescendo e trabalhando. E ainda bem, porque o Brasil foi um dos países que ajudou a alimentar o mundo quando muitos setores estavam parados, né? O que está tendo um reflexo agora, né? Enquanto muito PIB está retraindo por aí, o PIB brasileiro está crescendo, né? Então o reflexo é uma área fantástica. É uma área promissora, é uma área com muita tecnologia. Quando você pensa em alimentos, você pensa, né? É uma área com muita tecnologia, é uma área que emprega muito e cheia de oportunidades para quem trabalha nela, para quem atua, para quem produz, para quem vende. Oportunidades. Então, professor Túlio, você leciona então sobre esse assunto também, não é? Também, junto com o IPOG, né? IPOG, Como é que o cara ele está interessado em aprender, em se formar? O que o IPOG, que opções tem de educação? Cara, o IPOG tem muitos. Nossa, uma tonelada de possibilidades de MBAs. Eu coordeno 2 MBAs, né? Um voltado para a gestão da qualidade e produtividade e um voltado justamente para a segurança de alimentos. O nosso público-alvo, o nosso aluno, é justamente aquele que trabalha na indústria, que quer adquirir um know-how, mas não só o know-how acadêmico tradicional da faculdade. No IPOG, o grande diferencial nosso é que ele estuda com profissionais de mercado. Bom, vou pegar o meu caso. Eu estou há 13 para 14 anos coordenando MBA e dando aula para o IPOG, mas nesses 13, 14 anos, na verdade nos últimos 25 anos, eu tive também junto à indústria. Ou lá dentro, ou na consultoria, então sempre com um pé de cada lado. Então todo professor do MBA, o tema que ele vai ministrar aula é o tema que ele trabalha no dia a dia. Isso ajuda a alavancar a carreira das pessoas, né? Então esse conteúdo está disponível dentro de um MBA? Porque não tem como graduação com isso aí, tem?
Na verdade, eu acho que a graduação tem, mas a grande parcela dos que buscam é formados em engenharia de produção, até a própria administração como tem muitos administradores que coordenam, engenheiros, não só na parte de médico veterinário. Então a gente tem realmente um lastro de perfis profissionais diferentes no caso da graduação. A proposta do MBA, até como complemento do professor Marco Túlio, é que ele saia executando. Então ele vai ter um professor ali que está no dia a dia com ele, conhece ou já passou pelos desafios que o aluno está passando naquele momento. Ele, inclusive, tem o livre-arbítrio de trazer um desafio, um insight, alguma coisa que está agarrado na rotina dele. Ele apresenta isso como projeto dentro da sala de aula e ele sairá do módulo executando isso daí no dia a dia de trabalho dele. Essa é a grande diferença. Eu diria para você que a graduação te dá a base, mas é o MBA que te traz know-how, né? Esse conteúdo tá ali, né? Então eu vou faço um curso desse daí para me preparar para trabalhar, talvez como consultor para a indústria de alimentos. Cara, ou você está dentro de uma empresa, você vai adquirir competências que vão te ajudar nas suas futuras promoções. Porque empresa não promove as pessoas pelo diploma, mas pelos resultados que você dá. E o MBA ele te ajuda a dar resultado para o negócio. Você aprende realmente o que você tem que aplicar na indústria. Então ele te ajuda nesse ponto. Ele te ajuda porque ele abre também um mercado para auditorias, para consultorias. A consultoria é um grande mercado. E aí entra o mercado dos pequenos, né, que é um mercado carente e que requer realmente mão de obra. Também te abre o mercado para os grandes players, para as grandes indústrias, que estão o tempo todo procurando bons profissionais dessa área, né? Então é um mercado gigantesco, né? Então quem mais busca esse conteúdo é o aspirante a consultor, né? Vamos dizer assim, mais do que até o proprietário, o sócio, talvez, Eu acho que nesse ponto é que é até relativo, sendo bem sincero, pelo que eu visualizo ali dentro da parte comercial do instituto, estando dentro das empresas, eu acho que é bem relativo, sendo bem sincero, assim. Mas dono de empresa também procura, então. A gente tem uma aluna... Procura, porque é business, né? Ele tem um objetivo, ele tem um propósito daquela empresa dele. Imagina, o cara monta a empresa dele, faz aquela marca bacana e depois corre o risco de tudo virar pó e um acidente desse. Exatamente. Tem uma indústria fantástica de polpa de fruta em Ribananal, que a filha do dono, ela faz um MBA com a gente para tocar o negócio do pai. Olha que legal. Então tem isso também. Se envolvendo diretamente com onde está o risco. É isso. Sim, eu acho que tudo parte do princípio do seu objetivo. Tanto do proprietário da empresa, ele entra no MBA com um objetivo traçado. E o colaborador, o funcionário ou a pessoa que também tem aquele objetivo. Às vezes não para ser um mentor ou um consultor, mas sim, de repente, para apresentar um projeto significativo dentro daquela empresa e tornar que aquilo ali cresça. Então, um ponto de partida, na minha modesta opinião, é o objetivo dele. Então, eu, Cauê, você, Eric, a gente tem o objetivo de construir algo. Então, o MBA é o que vai oferecer esse laço de conteúdo acadêmico e executivo para ele. É isso mesmo. Bacana. Gostei muito do papo, estou gostando muito do papo. Vocês querem alguma coisa que a gente não tocou, que vocês gostariam de Marco Túlio, de expor aí? Acredita que tem um ponto aí que a gente possa estar abordando, que você entenda que seja... Olha, eu acho que o mais importante falar sobre isso é que é um mercado que nunca vai recuar, as pessoas sempre vão estar comprando alimentos. Quanto mais o Brasil abrir para as exportações, que é o que a gente vem trabalhando, mais esse mercado vai crescer. A parte do agronegócio, da indústria de alimentos, cada vez vai ser mais estratégica e food safety cada vez vai ser mais um tópico do dia a dia das empresas, né? Seja da alta direção, que vai ter isso nas pautas executivas discutindo, até o pessoal que toca a operação na fábrica. Então, food safety é um tema que nunca vai sair de moda para os profissionais da área, né? É como eu falei, isso vem desde a Idade da Pedra, né? Você tinha que fazer alimento seguro desde lá, né? E no futuro, quando a gente ficar nas viagens interplanetárias, a gente vai ter que pensar em alimento seguro. Imagina, a dor de barriga lá no espaço. Não dá, né? Não pode. Bacana, quer fazer um comentário sobre POG? Eu queria, assim, eu acho sobre POG, claro, também, mas pensando no mercado, assim, o que você acredita que estará esse mercado daqui a 10 anos? Eu pergunto no sentido, assim, social mesmo, né? A gente vive um momento de crise, a gente tem as nossas deficiências econômicas, e o que você, especialista, acredita que será o nosso mercado daqui a 5, 10 anos relacionado à parte de gerenciamento de alimentos, né? Cara, eu sou uma pessoa muito otimista
com o que vai acontecer daqui para frente, né? Você vê que diante desses últimos momentos que a gente passou, né? Hoje eu estava super feliz, a bolsa chegou a 129 mil pontos, que mostra que a gente está saindo realmente daquele buraco, né? E o Brasil vai cada vez mais ser visto como um grande player para alimentar o mundo. Existe uma outra coisa que não é segurança de alimentos, é o que a gente chama de segurança alimentar, que é um pouco diferente, que é a preocupação dos países em ter alimentos para a sua população. Tipo, a China é um país que tem dificuldades com segurança alimentar. A população enorme, como dar comida para todo mundo e tem que ter estratégias de trazer comida do mundo. Mas posso fazer uma pergunta sobre a China? Desculpa até te interromper. Não é uma questão muito cultural isso? China, Índia... É questão de ter gente demais em espaço de menos. Não tem mais espaço para a agricultura. E a gente é o contrário. Por isso que a gente vai ser cada vez mais estratégico alimentando o mundo. O Brasil é um país que usa 8% do território para a agricultura e tem um excedente de produção gigante. A gente é líder em soja, milho, frango, suínos, as nossas exportações cada vez maiores, sem contar o mercado de frutas, né? Aqui no Espírito Santo a gente exporta muito mamão, a questão do café aqui que vem crescendo, a gente está virando um polo internacional, toda a questão do cacau também na região. Então cada vez a gente vai ser visto mais como um grande player da área de alimentos. E o Brasil aprendeu nos últimos anos uma coisa fabulosa. A gente não está, por exemplo, só vendendo café ou cacau. A gente está vendendo café e cacau com valor agregado. Linhares, né, na fazenda do EMI, tem cacau lá que é premiado na França como cacau gourmet. Imagina, né? Então a gente vai ter cada vez produtos melhores, com mais valor agregado, servindo isso ao mundo. Então o que eu vou te falar desse mercado? Verdade. Ele é o mercado que eu acho mais excepcional que tem no Brasil. E profundamente inserido em tecnologia, né? Desde o campo até a produção final. E não só o cacau é premiado, a gente tem a região do Caparó, do Parque Nacional do Caparó, que o café, se eu não me engano, o Conilon, ele foi premiado durante muito tempo como o top 3 café do mundo. De sabor, de N fatores. Então, e não foi uma vez nem duas, foram durante muitos anos que o café capixaba ele é premiado assim, consecutivamente durante... E enfim descobriram isso no Espírito Santo, né? Porque a gente era um grande produtor de matéria-prima que saía daqui para ser processado em outros estados. Sim. Só que os grandes produtores estão vindo para cá, né? Quer dizer, a gente já tinha a Real aqui, que é enorme, né? A Real Café, mas estão chegando outros players, né? Está chegando a Cacique, está chegando a Olan, que é uma multinacional gigante. Então, o Espírito Santo, então, dentro do Brasil, ele vai se destacar muito nesse segmento. Sim, sim. Cara, se você olhar para as cidades, para Vitória, ou para Linhares, ou para Colatina, você vai ver a indústria de tudo quanto é segmento, mas você vai ver um monte de indústria de alimentos. Onde você for, você vai ver indústria de alimentos. Desde o pequeno produtor, o produtor artesanal, semi-artesanal, até as grandes. Olha a Garoto, né, o tamanho dela, né? Quem não lembra de Garoto da infância, né? Então, o segmento de alimentos é ótimo. De 20% a 30% da lista do FINDES, 200 mais, são 200 empresas das 200 maiores do estado. De 20% a 30%, se eu não me engano, ela é relacionada à parte de alimentos. Caramba! É grande, é o grande. Grande mesmo, e fora, não contando o atacadista e o varejista, que também não é o produtor, mas é um revendedor. Então, ele é um coparticipativo desse segmento, né? Já que a gente engatou no conteúdo, você me veio outra pergunta aqui. Manda! Essa questão dos transgênicos, isso ajuda na segurança também, não é? Então, transgênico é um assunto muito controverso. Toda vez que eu falo nisso, as pessoas falam assim, você está defendendo transgênico. Cara, transgênico a gente cultiva no Brasil há 30 anos. Hoje, quando você comer um chips, seu chips vai ser transgênico. Quando você tomar uma cerveja que foi milho lá dentro, usou provavelmente um milho transgênico. Então, raros são os produtores que não produzem mais transgênicos. E o grande medo que se tinha em relação a isso era tanto ambiental, troca de genes com o meio ambiente, quanto fazer mal para as pessoas. O fato é que hoje o Brasil é um grande produtor de transgênicos. Ao longo desse período todo se descobriu que muitos desses medos eram só medos e que efetivamente, em termos de segurança de alimentos, ainda não tem nada que comprove que um produto transgênico vai te fazer mal. Quando eu penso nos grandes produtos já testados, né, soja, milho, etc. Tá, e dá para dizer o contrário também? Do tipo, um alimento transgênico é talvez mais seguro do que um não transgênico? Não, porque ele passou por... Também não, né? Não. Perfeitamente. Nem mais seguro, nem... Não muda. Há muito tabu, assim, nossa, transgênico, né? Você vai virar um... Entendi, porque mutante, o risco da contaminação pelo alimento está em outros fatores que não a... Essa é uma preocupação também, tá? Inclusive, assim, apesar de não ser um risco à segurança de alimentos,
você vai encontrar alguns clientes de mercado que vão querer declarar na embalagem dele livre de transgênico. Eu já vi. Né? Aí ele vai exigir de você como fornecedor. Olha, eu quero ver toda a cadeia de custódia, a rastreabilidade, para que você me garanta que efetivamente não tem transgênico na tua produção. Tudo bem, ele fez uma opção de marca de se posicionar como não transgênico. Né, de não transgênico, como segmento de orgânico, como segmento de vegano. Então são segmentos específicos, né? E então, desculpa te interromper, mas ele não apresenta isso só em relatório de documento, né? Ele precisa provar ali efetivamente. Toda a cadeia de custódia, quem são seus fornecedores, como é que você garante, efetivamente vai fazer análise para ver se não tem lá perdido na tua soja genes de milho ou de soja transgênica, né? Então todos, o que é bastante complicado, né, no Brasil, né? Porque imagina, cadeia logística, você vai trazer soja, milho de caminhão. Aí lá no teu caminhão, acabou de transportar milho comum, você vai transportar milho transgênico. E aí misturou um com o outro. Cara, você matou sua cadeia de custódia, você teve uma contaminação cruzada. Né? Perfeito. Então, por isso que o produto transgênico tem que ser mais caro, porque você tem que ter um cuidado especial para evitar contaminação cruzada em toda a cadeia de transporte, né? Bacana, quanta coisa que tinha nesse assunto. É gigante. Pela primeira vez, quando chegou para mim o tema, eu falei, meu Deus, segurança de alimento. Eu nunca vi falar nesse negócio. Segurança, então segurança para não roubar o alimento, eu pensei. Mas você vê quanta coisa bacana que apareceu daqui. Vou agradecer a vocês. Agradecimento é nosso. Pois é. Cauê do IPOG. Obrigado. E aqui na capital a gente bate papo assim, a gente aprende muita coisa. Sempre tem gente bacana aqui para ensinar pra gente tomando café. Obrigado, turma. Eu que agradeço o convite. Obrigado aí, pessoal. Em nome do IPOG, agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui e apresentar um pouquinho do que a gente apresenta dentro da sala de aula, um pouquinho do mestre aqui que está lá com a gente, sempre apoiando os nossos projetos. E também colocar à disposição, Eric, para abordar qualquer tema, para inclusive conhecer o Instituto também. A gente consegue estar fomentando bastante coisas juntos legais.